Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Por que queremos que seja diferente? Este é um aspecto que muitas vezes a gente deve pensar em relação ao que nós recebemos e o que devemos ser com relação às pessoas. Lá em Romanos 5, versos 6 e 8, diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Está claro o texto? Isto é muito claro. O que nós precisamos entender é que da mesma maneira que Cristo, que Deus, agiu em nosso favor, devemos agir em favor das pessoas. A questão é que muitas vezes nós queremos que as pessoas arrependam dos seus pecados, pecados que cometeram contra nós, para que nós a perdoemos. Foi isto que Deus fez com relação a nós? Que nós nos arrependêssemos primeiro, para depois Ele nos conceder o perdão do pecado? Não. Cristo morreu por nós, a obra de Cristo foi realizada, sendo nós ainda pecadores, e sem arrependimento e sem entendimento. Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Mas o que nós precisamos entender é que a questão do perdão não depende do outro, não depende do arrependimento do outro, mas é da nossa atitude com relação a ele, por compreendermos a graça, a misericórdia e o amor de Deus, que foi nos concedido. E por nós termos recebido, nós devemos fazer a mesma coisa com as pessoas que nos agridem, nos ofendem e pecam contra nós. Nós precisamos esperar o arrependimento delas. Agora, o que nós precisamos entender? Que assim como nós acessamos e obtivemos acesso a essa graça, quando nós tivemos o nosso entendimento iluminado, nós nos arrependemos, confessamos esse pecado, nós acessamos a graça, mas o perdão já tinha sido concedido. E nós precisamos entender que é a mesma coisa com relação às pessoas, a nós. Nós perdoamos, mas elas somente usufruirão deste perdão quando elas entenderem que nos ofenderam e que já foram perdoadas. Este é o aspecto que faz diferença na nossa vida, pois não podemos carregar esse tipo de coisa de atitude. O perdão concedemos independente da atitude do outro. Mas o que nós precisamos compreender é que a relação ela é restabelecida de forma plena quando o outro reconhece a sua ofensa e se arrepende e pede o perdão, para que a relação seja restabelecida, assim como aconteceu conosco em relação ao nosso Deus. O perdão foi concedido, a obra de perdão foi realizada. Tudo o que era necessário para a reconciliação já tinha sido feito, mas nós só tivemos acesso à comunhão com Deus, à vida com Deus, à relação com Deus, quando nós nos arrependemos. A questão não é o que Ele fez com relação a nós, mas sim o nosso reconhecimento com relação à obra que Ele tinha feito, que era o seu perdão concedido. A mesma coisa é nós para com as pessoas. Podemos conceder o perdão, mas a relação somente é restabelecida quando o outro arrepende. O que a gente precisa entender é que nós não podemos ficar carregando mágoas porque não tem razão nenhuma para isso. Precisamos entender que fomos feitos novas criaturas. Somos um novo ser. Recebemos da vida de Deus, da natureza de Deus, temos a mente de Cristo, fomos feitos à imagem de Cristo. Precisamos crescer, precisamos amadurecer
para revelar Deus ao mundo. E somente revelamos e conduzimos as pessoas ao conhecimento de Deus quando nós agimos como Cristo, quando não carregamos as mazelas da natureza humana e jogamos isso em cima das pessoas. Esta atitude jamais levará as pessoas a conhecerem a Deus, por mais religioso que sejamos. Precisamos entender que viver a vida de Deus, viver a comunhão com Deus, não tem nada a ver com nossa religiosidade. Podemos ser religiosos a vida inteira, mas não conhecermos a Deus. Precisamos nos arrepender e nos submetermos a Ele, para experimentarmos da sua vida, experimentarmos da verdadeira vida com Deus. Assim como teremos plena comunhão com as pessoas, não só quando nós as perdoamos, independente delas pedirem ou não o perdão, mas quando aquele que nos ofendeu também se arrepende e quer buscar essa relação, essa comunhão. Mas nós não podemos carregar as mazelas da natureza humana de mágoa e não querer conceder perdão, porque nós precisamos conhecer o Pai. Precisamos conhecer da sua vontade e do seu querer. Precisamos caminhar para a maturidade, entendendo que tudo que precisamos para viver uma vida que agrada a Deus, nós já recebemos. Recebemos através da obra de Cristo na cruz. Nos foi concedido o Espírito Santo, para que a gente viva neste mundo como agrada ao Pai. Ele nos habilitou, nos capacitou e o Espírito nos ajuda nessa jornada, para sermos expressão de Cristo, para revelarmos o Deus invisível neste mundo, por meio da igreja, da sua família. Que a gente entenda, compreenda, cresça, amadureça e revele o Pai ao mundo. E sejamos o instrumento da sua justiça e da sua glória. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.